Você se considera uma pessoa de iniciativa, de coragem? Pois é, pensando nisso é que hoje eu vim ter essa conversa, essa partilha. Diferente de muitos lugares, de muitos canais que você vê por aí pela internet, eu não tenho nenhuma intenção em fazer vinheta, fazer grandes arranjos, nem visuais, nem tecnológicos dentro desse lugar, dentro desse espaço, porque o meu intuito, na verdade, é compartilhar com você apenas algumas coisas, algumas experiências, alguns insights que eu venho tendo a partir das minhas próprias experiências, a partir da minha jornada de descoberta, de evolução na vida. E a minha pergunta a respeito da sua coragem é porque hoje a gente vê muitas pessoas buscando os resultados, buscando a evolução, buscando conquistar as coisas, mas ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, com o olho lá no objetivo, lá naquele foco que elas possuem, elas não têm traçado, não têm em mente que elas, antes de chegarem no objetivo, elas precisam passar por um processo. E uma coisa que me chama a atenção, e eu ouvi nessa semana um dos mentores, uma das pessoas que eu acompanho dizer, é que, por exemplo, quando a gente vai ao cinema e tem lá um herói, um cara que vai se destacar em qualquer coisa que ele faça, a parte do preparo, quem é jovem há mais tempo, não vou dizer aqui que é mais velho, mas quem é jovem, experiente há mais tempo, talvez década de 80, 90, se lembre do personagem do Rocky Balboa, por exemplo. E quando tá tocando lá a musiquinha que tá mostrando ele se preparando para a grande luta e tudo mais, aquela parte do preparo, aquele pedaço do filme em que ele se prepara, é um pedaço relativamente curto em relação ao restante do filme, ao restante da história, do contexto, da mensagem. E muitas vezes a gente traz esse formato rápido, esse formato muito veloz para o preparo, para o contexto da nossa vida. E por isso que hoje eu vim aqui para falar a respeito do caminho, do princípio, da característica da semeadura. Colocando um pouco no meu contexto de vida, eu moro numa região muito favorecida pelo agro, uma região de plantio muito rica do estado de São Paulo, muito próspera nesse sentido. E para poder fazer os meus trajetos, dos meus trabalhos, ou então da visita dos meus familiares que ficam em outra cidade, eu invariavelmente uso a rodovia. E eu tenho uma coisa que eu consigo fazer muito e que eu adoro fazer, é observar e trazer para a vida o movimento da natureza, o nascer do sol e o pôr do sol, a chuva e a seca. E sim, muito mais fortemente, depois que eu passei a morar num lugar como esse que eu moro hoje, o princípio da semeadura. E por que é que eu tô falando disso? Porque assim como, fazendo uma analogia com o filme, por exemplo, do Rocky Balboa, o princípio da semeadura, ele passa por essa fase, obrigatoriamente pela fase do preparo, pela fase da adequação do terreno onde eu vou lançar a minha semente. E ontem fiquei pensando muito nisso por conta das leituras que eu tenho feito. Para quem não me conhece muito bem, se você está me conhecendo agora, eu sou uma pessoa que lê muito, eu sou uma pessoa, e dentro desse contexto também me descobri auditiva, porque dentro das escalas lá do comportamento, da maneira como a gente na essência, porque embora eu goste de ler muito, eu aprendo muito mais ouvindo.
Então eu tenho exercitado muito mais, até por conta da otimização do tempo, o ouvir os audiobooks que tem pela internet, ou então fazer os meus deslocamentos ouvindo os podcasts das pessoas que eu gosto, das pessoas que acrescentam no meu dia a dia, que me fazem despertar para esses insights, para essas coisas. E então, num desses insights, eu acabei fazendo essa analogia com relação à área, ao lugar que eu vivo, por onde eu passo, a respeito da semeadura. E eu acredito que a nossa vida funcione mais ou menos desse jeito. Então, como é que funciona o princípio da semeadura, né? Existe uma outra coisa que eu ouvi recentemente, o Dr. Laí Ribeiro, num dos seus vídeos, umas pessoas gostam, outras não, mas eu sou uma pessoa que gosta muito do que ele fala, faz muito sentido para mim. E ele fala assim, o futuro determina o seu presente. O dia que ele falou essa frase para mim, deu uma bugada na minha cabeça, assim, eu falei assim, caramba, mas a gente sempre ouviu dizer que o presente determina o nosso futuro, o que também não é uma inverdade, mas assim, o futuro determina o nosso presente. Se a gente olhar pelo prisma que ele apresenta de, por exemplo, você decide viajar daqui a 6 meses e você altera o seu presente de acordo com o seu objetivo futuro. Então, se você vai viajar, por exemplo, para fora do Brasil no futuro, né? Você precisa preparar a sua viagem. Como é que eu faço isso? Comprando a passagem, preparando o passaporte, de repente aprendendo a me comunicar naquele idioma para o lugar de onde eu vou, juntando dinheiro, né, comprando moeda estrangeira, fazendo a reserva dos passeios locais, tentando me hospedar num lugar que fique próximo a uma estação de trem, a uma estação de metrô, que facilite o meu deslocamento naquele lugar que eu vou. Eu vou procurar saber, por exemplo, estudar um pouco sobre a cultura local, sobre os horários locais, sobre aquilo que as pessoas fazem normalmente. Então, de acordo com a minha decisão para o futuro, eu moldo todo o meu presente. E isso invariavelmente acontece com a gente no nosso cotidiano, só que a gente muitas vezes não se dá conta disso. E trazendo para esse contexto inicial aqui do princípio do caminho da semeadura, hoje, com a tecnologia, com o avanço das informações, com tudo aquilo que a gente tem de facilidade digital principalmente, as pessoas têm um limiar muito baixo para suportar os processos, para suportar o caminhar natural das coisas. E mesmo hoje, com a agricultura, com o avanço das tecnologias, hoje, por exemplo, é possível que a gente semeie determinado tipo de fruta, de flor, de outros produtos que antes dependiam das estações do ano, hoje são colocados em estufas, em ambientes totalmente modificados para que a gente possa ter acesso a esses produtos ao longo do tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de verdade é para o processo. Então, quando eu decido semear algo, quando eu decido fazer algo diferente para minha vida, olhando para tudo como se fosse uma semente, o que é que eu faço, né? Como é que eu me comporto? Como é que eu vou conduzir isso para minha vida? Vamos tomar como exemplo, por exemplo, eu quero cursar alguma coisa específica, ou eu quero, por exemplo, construir uma casa, ou eu quero, por exemplo, fazer uma viagem, qualquer coisa que a gente queira fazer, vamos olhar para esse contexto da semente. Então, o que é que eu tenho que fazer quando eu tenho a semente? A sua semente pode ser uma ideia, por exemplo, a minha semeadura hoje é vir aqui gravar esse pensamento, essas palavras, e eu pretendo fazer isso
com frequência trazer esses insights, porque eu anoto muita coisa, eu vejo muita coisa e eu acho injusto que eu tenha essas descobertas e não traga para as pessoas, né? Eu acho que o transbordamento, a minha semente do transbordamento está aí. Não que eu adote e queira que você adote tudo isso como verdade, mas eu estou vindo aqui com o intuito de partilhar ideias mesmo, de provocar o pensamento, porque eu gosto disso. Então, se a gente vai partir do princípio da semeadura, o que eu preciso para poder semear uma semente, né? Eu preciso de um terreno. Então, qual é o ambiente, qual é o meu objetivo com aquela semente? Só que a semente, ela não vai crescer, por exemplo, num terreno sujo, né? Então, se eu tenho um novo objetivo, uma nova ideia, um novo contexto para minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é limpar aquele terreno, né? E aí eu trago de novo para esse contexto rural, por exemplo, entre uma safra e outra, depois da colheita, todo o restante da sujeira daquela colheita anterior, daquela safra anterior, ele é varrido, ele é rastelado daquele terreno para que nova semente possa deitar ali sobre o solo e crescer na melhor condição possível. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar esse terreno. E isso também significa limpar a minha mente. Porque se eu não limpo o terreno da minha mente, eu tenho a tendência a perder o foco. Trazendo isso para o meu contexto, que eu quero partilhar aqui. Eu sempre fui uma pessoa de muitas atividades. E tenho facilidade para desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Só que demorou uma vida toda para eu perceber que se eu quisesse fazer aquilo que eu realmente amo, semear realmente aquilo que eu acredito para o que eu desejo colher daqui para frente, eu ia precisar limpar esse terreno. Então, mesmo que eu tenha um terreno limpo, mesmo que eu tenha essa possibilidade, seja esse terreno de que tamanho for, mesmo depois que eu deitar a semente ali, eu vou precisar limpar esse terreno para que eu não perca o foco. Então, se eu desejo algo, se eu tenho um objetivo grande, um macro objetivo, né? Se a gente considerar assim, é um sonho, é um projeto, é um novo trabalho, é uma nova condição de estudo, é um novo curso, não importa o que seja, eu preciso olhar para aquilo de maneira reta, para que nenhuma outra coisa roube a minha energia que eu preciso depositar ali. E aí, depois desse terreno limpo, antes de deitar a semente ali, o que é que se faz? Se aduba aquele terreno. Então, o adubar o terreno, ele vai significar que você deve cultivar ali, colocar ali a nutrição, né, daquele solo. O que é que eu preciso para que eu desenvolva, por exemplo, o meu projeto de educação, que é uma coisa a qual eu tenho me dedicado, voltado muito mais para o desenvolvimento, juntamente com as áreas técnicas que eu domino. Mas o que é que eu preciso? Então, qual é o adubo do meu terreno? É mais leitura, é ouvir as pessoas que são autoridades no assunto, é exercitar mais as técnicas que eu já conheço, é buscar o avanço tecnológico daquilo que vai me ser útil para que eu desenvolva aquele trabalho melhor. Então, qual é o adubo do seu terreno? Qual é o fermento, né? Na verdade, é como se fosse, por exemplo, se a gente trouxer para o contexto culinário, é o fermento do bolo. O que é que vai fazer aquilo crescer quando você deitar finalmente a sua semente? E aí, limpei o terreno, adubei o terreno, e essa manutenção do adubo do terreno, ela vai ser constante até
aquela minha semente germinar e crescer e praticamente até a hora da colheita, porque eu preciso manter aquilo nutrido. E eu falo do adubo aqui nesse sentido como se fosse a motivação. O que é que vai te manter energizado, motivado com a energia do começo, para que você leve o seu projeto do início, então da limpeza do terreno, da semeadura, da adubagem, até o final, que é a colheita, que é o seu grande objetivo. E aí, quando eu mantenho essa manutenção do adubo, quando eu faço isso, o próximo passo é que eu deite a semente ali. E quando eu deito a semente ali, qual é a minha semente? Além da minha ideia, é o investimento que eu faço de tempo, de dinheiro, de pessoas. Quem vai ser, quem vai estar ali ao meu lado para poder fazer aquilo avançar da maneira como eu planejei, da maneira como eu sonhei que acontecesse. Então, a partir do momento que eu semeio, né, todo esse suporte que vem no pós, para que essa semente germine, para que aquilo tenha realmente o resultado que eu espero, depois de todo esse preparo, eu vou regar aquela semente, eu vou cuidar daquela semente, eu vou garantir que ela tenha as condições necessárias para que ela germine, para que aquela semente rompa a casca, crie raízes e finalmente desponte como objeto, como planta daquele solo, né? E aí, durante este tempo, eu vou cultivar aquela semente. Durante o tempo que aquela semente deixa de ser semente para virar um broto, para virar uma planta, né? Durante o tempo que aquela sua ideia, aquele seu projeto, ele já vai caminhando, é natural que os obstáculos aconteçam, é natural que nem todos os dias sejam bons, e é natural que a gente busque, de alguma maneira, saída, né? Força para poder fazer com que aquilo vingue, para que aquilo não morra no início, para que aquele projeto não afunde no começo, para que você consiga ter uma consistência que vá te levar longe com aquele projeto. E o mais difícil, até que você deita a semente, até que você consiga ver realmente que ela germinou e que ali existe um broto e que ali existe o sucesso de fato do seu projeto, que aquilo comece a ser visto, né? Existe uma coisa que é primordial para qualquer semeadura, para qualquer caminho desses, que é ter a paciência, é você aguardar o tempo que aquela semente precisa entre deixar de ser semente e se transformar numa planta, e se transformar naquilo que você sonhou, né? E suportar esses processos nem sempre é gostoso, porque envolve muita dúvida, envolve muito desafio. Dependendo do que é a sua semente, daquilo a que você se lançou, você vai enfrentar vozes contrárias. Então, muita gente dizendo para você: olha, isso não vai dar certo. Olha, acho que você tá doido. Olha, acho que por aí não, né? E você precisa ter muita convicção daquilo, muita certeza no seu coração de que aquilo é o que é para ser para você, para que você não dê ouvido a essas vozes e possa levar a sua semeadura, o seu projeto, o seu cultivo adiante, para que você vislumbre o resultado lá na frente. E isso implica também nesse cuidar, né? Durante a semeadura, durante o cultivo, não é raro que a gente tenha as pragas, né? Então, se a gente levar para esse contexto rural, então aplica... existem, infelizmente, os agrotóxicos, mas existem as substâncias que se aplicam para que não tenha praga, para que não tenha fungo. Quem está ali durante o tempo cultivando e cuidando da terra precisa tirar as ervas daninhas para que não tire os nutrientes ao redor daquilo que você cultivou, e assim é na nossa vida também. E fazer a manutenção das ervas daninhas também implica muitas vezes em se afastar
das pessoas e não deixar que outras opiniões e que gente que não está afim de te ajudar interfiram naquilo que você pensa, né? E para que tudo isso aconteça, para que isso seja um sucesso, é necessário que você tenha consciência que todo o seu investimento de tempo, de dinheiro, de esforço mental, de conhecimento, que tudo isso lá no final vai ser recompensado de alguma maneira. Eu acredito também que muitas vezes aquilo que a gente semeia, aquele nosso projeto, nem sempre é certeza de sucesso. Nessa vida a gente não tem garantia de nada. Eu, por exemplo, já investi, já semeei muitas coisas. E só tô aqui hoje, né, contando isso para vocês, porque hoje eu vivo um momento de colheita e profissionalmente também, mas isso foi à custa de muito investimento, de muito tempo desprendido em leitura, em educação, em horas sem dormir, em deslocamentos, em contato com pessoas, em networking e muito trabalho duro, muitas vezes enfrentando 2 ou 3 turnos para poder criar bagagem, para poder fazer o que eu faço hoje. Então, quem vê, de repente, lá no mercado central da cidade, aquela caixa maravilhosa de morangos suculentos, nem imagina o que tem por trás daquele processo, o que tem por trás daquela fruta, as madrugadas que o agricultor enfrentou para poder dar para você aquele resultado, aquela fruta saborosa. E assim é com tudo na nossa vida. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida num empreendimento, numa empresa, uma pessoa que ganha muito dinheiro, uma pessoa que se titula, se gradua em várias coisas, uma pessoa que desponta, que tem reconhecimento, que ganha um prêmio, enfim, uma pessoa que desfruta dessa coroação, desse reconhecimento, que colhe os frutos da sua semeadura. É importante que a gente tenha em mente que aquela pessoa, antes de estar ali, ela suportou todo o processo. Então, o que eu tenho para te dizer ao final de tudo isso é: suporte o processo. Se você tiver a coragem, se o seu sonho, se o seu desejo, se a sua mentalidade for forte o suficiente, se você se desenvolver, se você acordar mais cedo, se você cuidar da sua alimentação, se você tratar bem o seu corpo, se você não der ouvido para outras vozes que não seja aquilo que é o desejo efetivo do seu coração, se você fizer a sua parte de verdade, a chance de você fazer com que o seu futuro determine o seu presente, que seu presente consiga ser um pouco melhor do que seria se você não conhecesse essas coisas para ter a sua colheita no futuro. Se você tiver a coragem, eu tenho certeza que o sucesso é certo. E ter sucesso não é só o dinheiro. Ter sucesso é você olhar para o final da sua jornada, para aquele momento em que você realmente conquista aquilo a que você se propôs a fazer e falar assim: poxa, eu suportei o processo e eu consegui. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei uma pessoa mais inteligente, eu consegui principalmente ajudar o máximo número de pessoas possível com aquilo que eu faço, porque o verdadeiro sucesso está aí. Nem sempre é monetário. É claro que a gente vive num mundo em que o dinheiro é necessário, mas o que eu pretendo com isso é despertar pessoas para que elas vivam aquilo que elas sonharam de maneira intensa, focada. Talvez se eu tivesse descoberto isso mais cedo, eu não tivesse sofrido tanto, e depois no decorrer do tempo pode ser que a gente fale mais sobre isso, mas eu demorei para perceber que o foco e as ervas daninhas e as outras vozes fizeram toda a diferença no atraso da minha colheita. Então hoje eu pretendo ganhar este tempo
cuidando para que você não precise ter um processo tão longo quanto o meu. Eu não me apresentei no começo, eu sou a Fernanda Bassi, esse é o nosso canal Sementes da Mente Próspera, né? Eu já ia falar milionária, mas é Sementes da Mente Próspera. Eu não vou editar esse vídeo, como eu disse, eu não vou fazer vinheta. Todos os meus vídeos vão ser assim, descontraídos, até porque eu não tenho este tempo para investir nesse formato. Mas se você tem afinidade com isso que eu falo, com isso que eu disse, curte, comenta, compartilha, nos dê ideias, que logo logo a gente vai estar aqui juntos novamente para eu trazer mais insights e ideias para que o seu futuro seja grandioso também. Um grande abraço e até a próxima vez, até a próxima conversa. Tchau, tchau.